Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando hoje, terça-feira. Tem aquela super dica do professor Marcelo Bezerra. Ele vai nos ensinar como a gente pode higienizar corretamente os eletrodomésticos frios. E atenção, mulherada, que hoje também tem dica de exercício para os membros superiores que vocês podem fazer em casa. E eu também quero saber se você é viciado em redes sociais. Você consegue separar o mundo real do mundo virtual? O Tony Maciel foi às ruas de Caruaru saber e eu vou conversar com um especialista sobre o assunto. Então aproveita, senta por aí, pega aquele cafezinho que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje falando sobre um assunto aí que muita gente é viciada, internet e redes sociais. E eu já quero saber, você consegue separar o mundo real do mundo virtual ou é tudo misturado? Claro que o Tony Maciel foi até as ruas de Caruaru saber se os caruaruenses são viciados em redes sociais, hein, Tony Maciel? Internet, o mundo real. Para muita gente essa frase faz o maior sentido, é que tem gente que passa o dia todo conectado. Algumas pessoas para trabalhar, mas chega um momento que a internet pode causar problemas no trabalho. Quer saber um dos motivos que causa demissão por causa do mau uso da rede social? Joyce, para você que trabalha com um blog, a internet é indispensável, né? Com certeza, a rede social ampliou muito o meu alcance. O meu público antes era um contato com os meus amigos, as pessoas que eu tinha acesso. Assim, uma rede muito pequena e com a internet a gente toma proporções muito maiores. Mas você também se impõe limite assim, de uso, tem horário para você trabalhar, para você estar conectada. Tem um momento que você se desliga também desse mundo virtual? Um pouco, a gente acaba ultrapassando um pouco, porque como é a internet a gente sempre está com o celular por perto, sempre está no WhatsApp, mas eu tento também impor limites porque é um trabalho, né? E a gente precisa se policiar em relação a isso. No caso de um atendimento, quando você vai numa loja, por exemplo, e o vendedor está utilizando rede social e acaba não te atendendo da forma que você gostaria ou não te dá atenção, tu acha que isso pode atrapalhar também para você não voltar mais na loja? Eu acredito que sim, eu acredito que se a loja está disposta a ter um atendimento online, ela precisa separar uma equipe, precisa deixar uma equipe preparada para atender essa parte e outra fisicamente, porque acho que é desconfortável você chegar na loja e não ter alguém para lhe atender. Me diga uma coisa, o que é que você acha que pode causar demissão por causa de uso de rede social excessivamente? Eu acho que pode ser se você deixar de cumprir alguma atividade profissional porque você está usando a rede social no horário de trabalho. Eu acredito que se você passa muito tempo no celular conversando ou curtindo uma foto, o tempo inteiro, cabeça baixa, mexendo no celular, com certeza você está deixando de fazer algo do seu trabalho e isso pode ser um dos motivos da sua demissão, com certeza. Para a tua vida profissional, você consegue separar essa questão da rede social, do telefone que você usa só para o trabalho, você tem outro número pessoal? Me conta como é essa tua convivência com redes sociais e internet. Eu tenho um pessoal e tenho 2 da empresa. Na verdade, eu fico sempre com 3 celulares. Às vezes eu deixo um da empresa e levo só um para casa. E o meu pessoal que eu carrego sempre, né? Porque eu acho assim, se a empresa ela disponibiliza um número para você ter contato com os fornecedores, com os próprios os superiores da empresa e com todo mundo da empresa, não tem o porquê de eu estar misturando com o meu número pessoal. Eu acredito que isso até é bom pela privacidade que a gente tem. E por não estar confundindo, às vezes, as coisas, né? De estar com conversas paralelas e coisas que não tem muito a ver com o trabalho e o pessoal. Acho que dá para dar aquela separada e principalmente no uso desses aparelhos durante o horário de trabalho e em casa. Acho que dá para a gente dar aquela separada e conviver bem com muitos celulares. Pois é, Marcela, está dando para ver que rede social pode ser um problema, mas pode ajudar na vida profissional, que é o caso da Maísa. E você, Marcela, consegue se desligar das redes sociais enquanto está trabalhando? Conta aí para mim. Tony, realmente é difícil, viu? Eu confesso para você que eu também dou aquela misturada, acaba que confunde um pouquinho, levo o meu mundo virtual para casa, levo o meu mundo real para o meu mundo virtual, enfim, aí embanana tudo mesmo. Mas olha só, gente, hoje eu estou aqui com a Nanda Salles, ela que é jornalista, especialista em mídias digitais e vai dar uma luz pra gente. A gente não pode misturar a nossa vida real com a nossa vida virtual, ou será que pode, hein, Nanda? Muito bom dia! Bom dia, Marcela. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. Olha, eu estava vendo você dizer aí que tem dificuldade, mas assim, quem não tem, né? Hoje em dia é difícil, né? Exatamente. A rede social é feita por pessoas, então dificilmente você tem como criar um personagem para as redes sociais e manter esse personagem. Então, assim, o ideal é que a gente seja o que a gente posta, né? Se você se projeta profissionalmente,
e nas redes sociais, então seja assim também na sua vida fora do mundo virtual, porque é difícil você segurar por muito tempo essa persona, né? Que é, como a gente fala, essa definição do personagem que você vai criar para as redes sociais. Você falou em personagem, tem gente que cria realmente, mas às vezes a gente não pode ser totalmente 100% eu, por exemplo, até porque tem um trabalho, tem um estereótipo que a gente cria dentro do trabalho. Como é que a gente pode, então, usar as nossas redes sociais em benefício próprio, profissionalmente falando? Sim, quando a gente fala principalmente do profissional, eu costumo dizer que não existem regras. Óbvio que o profissional de RH, com certeza, ele vai ditar alguns comportamentos, etc. e tal. Mas eu acho que também tem a questão de a área de atuação. Por exemplo, uma pessoa que é do mercado de trabalho mais formal, ela precisa ter um comportamento nas redes sociais que seja condizente com a área de trabalho dele. Mas uma pessoa que mexe com criatividade, que é de uma área um pouquinho menos formal, mais à vontade, ela também pode se comportar desse jeito nas redes sociais. Eu acredito que a regra é o bom senso. Então, se você, nas redes sociais, você gosta de brincar, mas se você é assim também fora das redes sociais, se você é assim no seu trabalho, se você chega na empresa e tem abertura para brincar, para cantar uma paródia mais divertida, uma coisa assim, se você pode ser divertido na sua área de atuação, você pode ser assim também nas redes sociais, mas se você trabalha com uma coisa que exige uma certa formalidade e principalmente, vamos supor, uma área mais formal, como direito, etc. e tal, se você de repente começa a expressar posições políticas, por exemplo, porque a gente está falando muito do formal e informal. Isso. Mas, por exemplo, se você é um jornalista ou até de uma área menos informal, mas se você se posiciona nas redes sociais de alguma forma em assuntos polêmicos, você pode ter consequências. Então, assim, é o bom senso. Se você, como jornalista, não pode chegar numa redação expressando algumas coisas, na rede social também você vai ter que ser um pouquinho mais contido. Segurar um pouquinho, né? É verdade. Nanda, e tem gente que usa as redes sociais como perfil profissional até para ganhar dinheiro, para fazer vendas, enfim. Mas às vezes se perdem naquilo e não sabem como fazer a postagem e atingir o objetivo que é vender aquele produto e ganhar dinheiro. Vamos dar dicas, então, para essas pessoas, como é que elas podem fazer? Nesses casos, assim, o principal é você realmente procurar um profissional de marketing que possa orientar, um profissional na área de comunicação, porque hoje em dia a rede social, a gente não tem mais como fazer aquela coisa de publicidade, de ficar sempre falando compre isso ou compre aquilo. Como é que funciona? A linguagem mudou, né? A linguagem funciona justamente no conversar. É você ver algum tipo de postagem de uma amiga, uma pessoa que você vê como referência em determinado assunto, e aí a pessoa vai, mostra que está usando determinada coisa, e aí você, eu gostei, onde é que tem e tal. Porque a rede social é feita por pessoas, então a gente, quanto mais dialoga, mais fácil fica de fechar negócios. Né? Se a marca ficar se divulgando, de se posicionando como uma forma uma linguagem, de certa forma, de venda direta, provavelmente ela não vai ter o mesmo feedback, não vai ter a mesma resposta de fechar negócio como se tivesse alguém conversando. Por isso que muitas empresas até se confundem, ao invés de fazer a página formal, ela faz o perfil. Porque através do perfil ela começa a conversar com as pessoas. Isso é errado, porque através da página você tem como fazer campanha, dependendo do seu objetivo, e fazer divulgação, você vai ter um alcance muito maior. Entendi. E hoje em dia também a linguagem mudou, até a forma de você postar mudou. Às vezes não é só aquela fotinho, tem gente que está postando vídeos também e investindo nisso. Agora tem que saber fazer, né? É verdade. Mas assim, eu acho que o saber fazer, ele vai muito de acordo com o que você quer mostrar e como a pessoa vai receber. Né? Porque às vezes é um vídeo tão que a gente olha e diz assim, poxa, não está tão tecnicamente perfeito, mas funcionou, porque ele passou o recado. Mas eu acredito muito nisso que você falou, a linguagem mudou, as pessoas realmente querem ver mais do que uma coisa produzida, elas querem realmente conversar com a pessoa, se sentir próxima. Então, você deve ver, né, Marcela, através das suas redes sociais, o quanto as pessoas interagem, o quanto elas se sentem próximas a você, porque é justamente isso que a rede social faz, aproximar as pessoas. É verdade. Aproxima muito, viu? E claro, eu faço questão de responder todo mundo, sempre quando a gente pode, né? Porque às vezes o tempo é tão corrido que a gente acaba. Mas o bacana também é que a gente vê até que essas grandes empresas, elas mudaram também o perfil de usar essas redes sociais.
Antes, uma pessoa que era inacessível ou empresa que era inacessível, hoje não, ela já está muito mais próxima e está resolvendo problemas pelas redes Porque sociais. a que não fizer isso, ela perde espaço no mercado, entendeu? Verdade. Por isso que eles estão tendo tanta preocupação. Então, está tendo aí um investimento enorme em equipes de social media, principalmente o exemplo que você falou, que é de banco, por exemplo. Então, assim, eles têm que ter esse feedback, eles querem, o cliente quer ser ouvido. Ele não quer simplesmente responder ou ligar para um 0800 e ser mal atendido, ele quer falar nas redes sociais, ter o feedback. O Twitter, por exemplo, ele virou um saque, né? Tipo, as pessoas usam o Twitter para fazer perguntas, para fazer reclamação à loja, banco, empresas maiores, assim, porque sabem que ali ela vai ser respondida, porque também se não responder, ela começa a se queimar no mercado. A receber críticas, né? Sim. Muito bem, então depois dessa conversa que eu tive com o Nanda aqui agora, eu cheguei à conclusão que não tem como a gente se desvincular mundo real e mundo virtual, tá tudo misturado, a gente tem que saber dosar. E usar muito bom senso, ser nas redes sociais o que você pode ser fora do mundo virtual. Muito bem, adorei nosso bate-papo. Obrigada. Nanda. Obrigada, viu? Volte sempre. Obrigada, Até Marcela, a pelo próxima. convite. Até a próxima. Tchau. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta tem aquela super dica com o professor Marcelo Bezerra. Hoje ele vai nos ensinar como higienizar corretamente os eletrodomésticos frios e também tem dica de exercício para os membros superiores que vocês, mulheres, podem e devem fazer em casa. Me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano e com aquela super dica do professor Marcelo Bezerra. Eu quero saber, vocês sabem higienizar corretamente os eletrodomésticos frios, como freezer, geladeira, gelágua? Não? Então presta atenção agora que o professor vai ensinar tudinho pra gente, não é, professor? Olá, Marcela, bom dia a você que está acompanhando o programa Cotidiano. Estamos aqui novamente falando sobre a higienização dos aparelhos domésticos, dos aparelhos eletrônicos, aqueles que nós utilizamos todos os dias e precisamos ter bastante cuidado com a questão da contaminação pelos alimentos. A gente sabe que esses alimentos são veículos contaminantes que acabam, gente, trazendo para nós prejuízos, principalmente no nosso trato digestório, infecção do tipo gastroenterite, infecções intestinais. Então, para que isso não aconteça, esses restos de alimentos ou até mesmo o acondicionamento desses alimentos, precisamos ter muito cuidado na hora da limpeza e higienização desses eletrodomésticos. Agora vamos conversar sobre aqueles chamados de eletrodomésticos frios. Conversamos anteriormente sobre forno micro-ondas e sanduicheira e hoje vamos passar uma dica importante de higienizar para você no nosso liquidificador e a geladeira. Vamos preparar novamente a nossa solução que contém o quê? O bicarbonato de sódio e água, simplesmente isso. Bicarbonato de sódio que é fácil de encontrar, é barato, não é um produto tão caro. Então como é que nós vamos preparar? 2 colheres de sopa de bicarbonato. Para tornar mais prático, o interessante é que essa água esteja aquecida. Ela não precisa estar quente, mas um pouquinho morna vai facilitar aqui a nossa homogeneização. Vai dissolver mais fácil o bicarbonato de sódio. Aqui a gente mistura para que a solução fique bastante homogênea. E iremos levar o nosso borrifador, que é um instrumento mais simples de aplicarmos em nossos eletrodomésticos. Em toda limpeza de eletrodomésticos, na limpeza do lar mesmo, da cozinha, é sempre importante o uso de luvas, pois elas vão proteger as nossas mãos contra qualquer acidente, qualquer contaminação, irritação. Tem pessoas que são alérgicas a alguns produtos e podem apresentar uma discreta, uma leve irritação. Vamos agora fazer a higienização do nosso liquidificador. A gente sabe que inúmeros produtos são utilizados no liquidificador e as hélices do liquidificador nem sempre vão estar tão limpas simplesmente com água e sabão. Por isso que é indicado a gente utilizar esse bactericida, esse fungicida que é o bicarbonato de sódio. É um produto natural. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai aplicar diretamente no liquidificador, borrifar principalmente nas hélices, deixando elas bastante molhadinhas, ó. Toda a parte lateral também do copo é indicado, certo? E o que é que você vai fazer agora? Com escova, que aí é mais fácil o acesso, você vai fazer a limpeza. Você pode até segurar nessa parte aqui de baixo para evitar que a hélice fique girando. Então você vai escovar bem direitinho,
toda a tua hélice, ó, fazendo aqui a limpeza por baixo, a limpeza por cima, a parte central dessa hélice, porque a gente sabe que entra em contato direto com o alimento, gente. E esse produto aqui, natural, ele vai fazer justamente a asepsia, a limpeza das nossas hélices. Então, uma vez a gente feito a limpeza nas hélices, na lateral a gente pega essa parte mais macia da bucha e passa suavemente no copo, também para levar o bicarbonato de sódio para essa região do copo. É indicado essa limpeza ser feita a depender também do uso frequente do liquidificador. Se você usa bastante com produtos diferentes, como as vitaminas, a preparação de qualquer composto que seja de natureza variável, é indicado que você use a cada 2 dias esse tipo de limpeza, esse tipo de asseio. Fica aí a critério seu. Se você quiser depois colocar um detergente, enxaguar, obviamente é interessante que você leve a pia, faça um enxágue. Se quiser colocar um detergente, também fica interessante para deixar aquele cheirinho bem agradável. Então aqui está pronto o nosso copo de liquidificador, limpinho com bicarbonato, a remoção de bactérias, a remoção de fungos e prontíssimo para ser utilizado na preparação de um novo alimento. Sem dúvida, gente, a geladeira é o eletrodoméstico mais vulnerável a essa contaminação. Muitas vezes acontece até mesmo devido a acidentes que ocorrem quando você está manuseando esse alimento ou retirando ou colocando. Então, alimentos que estão no estado físico líquido, derrama, sólido também, ficam restos ali em locais que nem sempre são visíveis. Por isso que é muito importante, no mínimo a cada 15 dias, você fazer a higienização do teu refrigerador. Principalmente aquela parte de baixo que acomoda frutas e verduras. Até pelo tempo do acondicionamento, pode se formar fungos e bactérias pelo processo de deteriorização dos próprios alimentos. Então eu vou mostrar aqui para você como é que a gente remove essa bandeja e faz a limpeza utilizando o nosso bicarbonato de sódio. Vamos lá. Então vamos retirar essa última gaveta, que geralmente é a gaveta maior, onde guardamos as verduras, folhas, onde guardamos frutas. Então essa parte aqui é importante que a gente faça a limpeza para que não contamine, para que não acumule fungos e bactérias nessa região do refrigerador. Então, primeiramente, nós vamos colocar em água corrente. É importante que a gente faça essa limpeza diretamente com água corrente. Depois de lavarmos em água corrente, vamos aplicar a nossa solução para poder, aí sim, com mais cuidado, a gente remover os cantinhos do recipiente, fazendo a nossa higienização. Então a gente borrifa aqui sobre toda a gaveta, tá? Os cantinhos, a lateral, onde a gente depois vai fazer esse asseio. Sempre utilizando essa parte mais macia da nossa bucha de prato, a gente suavemente vai esfregando e espalhando a solução de bicarbonato sobre a gaveta do refrigerador. Então, com esses movimentos aqui, ó, a gente vai fazendo a limpeza, distribuindo a solução de bicarbonato pelas partes diversificadas aqui de nossa gaveta e, consequentemente, utilizando aqui um fungicida, um bactericida. É importante que a gente faça esse procedimento em todos os recipientes. A gente sabe que, de acordo com o refrigerador, varia as gavetas, a localização, o tamanho. Então é sempre importante colocarmos esse tipo de produto para fazermos a nossa limpeza. Olha só, qualquer resto de alimento presente na geladeira, ele deve ser removido imediatamente. Então se você viu que manchou a parede da geladeira, o fundo da geladeira, não espera para quando for feita toda a limpeza da casa não. Imediatamente você já remove, pois são esses restos de alimento que vão atrair micro-organismos, contaminando os alimentos que estão saudáveis, consequentemente contaminando o nosso organismo. Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas, que elas sejam extremamente úteis à dona de casa e até uma próxima. Um forte abraço para vocês. Professor Marcelo, obrigada pela dica, viu? Adorei e até a próxima semana. Gente, agora chegou a hora de outra dica, só que dessa vez exercício físico para mulherada que não gosta de treinar os membros superiores. Eles são muito importantes, viu? Principalmente, ó, na hora do tchauzinho. Então presta atenção nas dicas do professor Gilson.
Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. Meu nome é Gilson Albuquerque, sou especialista em treinamento esportivo e a dica de hoje é para membros superiores voltado para o público feminino. O primeiro exercício vai ser um trabalho de costas, certo? É muito importante, principalmente as meninas que querem desenvolver a parte de pernas também, porque vem a barrazinha nas costas, precisa de muita força para segurar a barra, tem que treinar a parte de costa, ok? A primeira dica de hoje. Postura, colunazinha ereta, certo? Não se preocupe com carga, a execução vale mais do que o peso, ok? Ó, o trabalho de costa, certo? Principalmente as meninas que querem trabalhar a parte inferior, tem que ter um fortalecimento nas costas para comportar a carga da barra, certo? Então é muito importante vocês treinarem os membros superiores também. Vamos agora para o segundo exercício, certo? Sempre dando ênfase à costa, certo? Vamos lá? Começa 3 repetições de 10. Para quem está iniciando, começa devagar. 3 sériezinhas de 10, certo? Um intervalo de 30 a 40 segundos, de uma série para outra, ok? Dá para? Isso, flexiona um pouco. Isso. E nosso terceiro exercício agora vai ser um trabalho de bíceps, certo? 3 de 10 também, respeitando um intervalo de 30 a 40 segundos. Vamos, você sobe, isso. Pode passar um pouquinho o cotovelo para trás, isso. Passa ele para trás um pouquinho, isso aí. Bom pessoal, o quarto exercício de hoje, ok? Vai ser um tríceps pulley, bora lá? Vai, junta o cotovelo. Isso, coluna 3 de 10 também, de 30 a 40 segundos de intervalo, certo? Bom pessoal, bom Marcela, essa foi a dica de hoje, foi o trabalho de membros superiores, certo? Trabalho de costa, sempre voltado para o fortalecimento das costas e um trabalho de bíceps e um trabalho de tríceps. Até a próxima. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse programa, corre no nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram, esse aqui que está aparecendo na sua tela, o @TV Jornal no Interior, e a nossa página no Facebook. Vai lá, curte e fica por dentro de tudo o que acontece aqui na telinha da sua TV Jornal. Amanhã a gente se vê às 11h05. Um cheiro, fica com Deus. Tchau, tchau.